Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a jornalista da CNN, ela interrompe o Caio Coppola durante o debate, né? E ela dá 30 segundos para o debatedor, o Zé Eduardo, e o que ela deveria ter feito era ter dado mais 30 segundos também para o Caio Coppola, para ficar ali um debate justo. Mas não, ela deu 30 segundos para o Zé Eduardo e simplesmente encerrou o programa. E aí o Caio Coppola ficou meio que sem entender por que ela não deu os 30 segundos para ele. Ou seja, o debate ficou desigual. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. O doutor Zé Eduardo fica batendo nessa tecla de que existem provas que corroboram o depoimento dele. Isso simplesmente não é verdade, Zé. Então, por favor, cite aqui para o nosso público uma prova que ligue a conduta pessoal do Jair Bolsonaro à suposta trama de assassinato. Qualquer uma. Qualquer link entre o Bolsonaro e esses fatos. Eu desafio também o doutor Zé Eduardo a citar uma prova que ligue Jair Bolsonaro à organização criminosa armada, ou uma medida de força que ele tenha determinado, uma ação violenta que ele determinado. Não tem prova, é só narrativa. Relatório da Polícia Federal, relatório do Ministério Público não é uma prova. Zé, você foi citado, questionado, 30 segundinhos para essa resposta. Puxa, o Caio foi tão bonzinho comigo, ele falou, cite uma, eu posso citar umas 15. O decreto, que antes não existia, depois passou a existir, depois foi impresso, e que os próprios militares falaram que ele foi apresentado na reunião, e que o Cid falou que foi discutido e alterado por ele, não é prova? É. O fato dele ter convocado os embaixadores para preventivamente criar um clima de descrédito às eleições, não é uma prova? É, o fato dele estar no exterior e botar uma mensagem, depois ele disse por engano que ele estava lá meio atrapalhado no hospital, elogiando o que aconteceu no dia 8, é prova? É. Olha, se você me der mais de 30 segundos, eu continuo, hein? Porque tem muita coisa, Caio, e não tem como esconder o sol com a peneira. A gente vai ter que continuar esse debate num outro dia, ainda tem muito interrogatório pela frente. Eu agradeço. Essa edição do Grande Debate termina por aqui. Durante o depoimento no Supremo Tribunal Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, confirmou que a delação premiada sobre o suposto plano de golpe foi voluntária. Vamos ouvir. Em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu à Polícia Federal? Senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder algo senhor. Que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Vamos ao debate. Cardoso, começando por você, esse é um ponto crucial da validade da delação de Mauro Cid. Ele negar que tenha sido coagido em depoimento enfraquece as defesas dos demais réus? Sim. Em geral, é muito comum pessoas que prestaram certos depoimentos na polícia, quando se vêm diante do juiz ou de uma audiência mais plena, dizerem, não falei isso, eu fui coagido. Isso é muito comum. Só quem conhece com o direito penal sabe que isso é muito comum. Porque é o momento que o réu tem de se afirmar. E quando ele faz isso, ele deixa as provas um pouco balançadas no processo. Então, se o senhor Cid quisesse realmente colocar para fora uma coação, este era o momento que ele teria, sobre as câmeras, sobre a publicidade. Ficaria muito difícil ter alguma outra construção em relação a ele. Claro, ele teria um problema, porque as provas de corroboração existem. Claro, então, se ele pensou em fazer isso, quando ele viu as provas, ele falou, não posso mais fazer o contrário. Claro, ele disse, portanto, tudo indica, sugere, afirma e confirma a verdade. Ele falou, não fui pressionado, não houve isto, etc e tal. E mais ainda, um outro dado importante, o advogado que esteve presente a todos os atos é um dos maiores juristas brasileiros, César Bittencourt.
Quem conhece César Bittencourt sabe que ele jamais aceitaria algum tipo de pressão indevida sobre um cliente seu sem procurar a ordem, sem denunciar. E se o cliente quisesse fazer isso, ele renunciaria ao mandato. Quem conhece César Bittencourt, dos seus livros, da sua obra, da sua postura, da sua vida, sabe que ele acompanhou e, de certa forma, atestou que não houve coação. Então, diante deste quadro, da presença de um homem da envergadura de César Bittencourt, da fala que ele fez, claro, objetivamente hoje, que era o momento que ele teria e de derrubar tudo que havia dito se foi obtido sob coação, como muitos os investigados ou réus o fazem, isso me parece que coloca por terra, salvo, claro, a retórica política, o discurso político, porque nesta fala, as provas, a realidade jurídica, ela não tem muita necessidade de coerência, afirmação, racionalidade. Ou seja, aqui está claro, é uma delação absolutamente rígida, confirmada na sua rigidez hoje e que encontra consonância que todo um conjunto de provas produzido. Não é isolada. Há um conjunto de provas produzidos. Eu não me recordo, claro que precisaria analisar os autos e eu não pude fazê-lo, de algum fato que tenha sido provado que o senhor Cid mentiu. Tudo que ele fala está sendo confirmado e mais, colocado ainda mais gravemente pelas provas que são produzidas. Em síntese, portanto, eu acho que hoje não foi um bom dia para a defesa dos réus. Ô Paula, queremos te ouvir. Cid negou que foi coagido, pressionado pelos investigadores em depoimento. Isso enfraquece as defesas dos outros réus? Não. Bom, eu não conheço o doutor César Bittencourt, mas eu conheço o compromisso, né, dos advogados com os interesses dos seus clientes. E eu também conheço o teor dos áudios que foram vazados na Veja, áudios particulares do Mauro Cid, desabafando, né, sobre uma eventual ameaça ou coação por parte das autoridades investigadoras. Eu vou abrir aspas aqui, vou ler o trecho. Eu vou dizer o que eu senti, já estão com a narrativa pronta, é só fechar, eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Aspas de novo, o Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E aí ele vai citando episódios em que a autoridade policial filtrou o que ele disse, em que o ameaçou com versões estendidas da prisão. Né? Isso daí é tudo de registro público. Né? Inclusive, de novo, o doutor Zé Eduardo fica batendo nessa tecla de que existem provas que corroboram o depoimento dele. Isso simplesmente não é verdade, Zé. Então, por favor, cite aqui para o nosso público uma prova que ligue a conduta pessoal do Jair Bolsonaro a suposta trama de assassinato, qualquer uma, qualquer link entre o Bolsonaro e esses fatos. Eu desafio também o doutor Zé Eduardo a citar uma prova que ligue Jair Bolsonaro à organização criminosa armada, ou uma medida de força que ele tenha determinado, uma ação violenta que ele determinado. Não tem prova, é só narrativa. Relatório da Polícia Federal, relatório do Ministério Público não é uma prova. Muito menos quando está amparada simplesmente no depoimento de alguém. Alguém virar e falar assim, Bolsonaro editou a minuta do golpe, para usar a expressão corrente aqui na imprensa, não significa que isso resta provado. Você tem que provar que ele efetivamente fez a alteração. Só tem um depoimento de uma pessoa interessada em benefícios penais. Evidentemente, com múltiplas evidências de que o testemunho dele pode ter sido obtido por coação. E só para fechar, olha aqui essas manchetes da Folha, Juliana. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria-Geral da República, sem comprovar. Olha outra aqui deles. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia de Bolsonaro. PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. E, finalmente, né, Cid mudou versão sobre a trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Então isso tudo é de registro público e lança aí uma série de suspeitas sobre todo esse processo. Zé, você foi citado, questionado, 30 segundinhos para essa resposta. Puxa, o Caio foi tão bonzinho comigo, ele falou, cite uma, eu posso citar umas 15. O decreto, que antes não existia, depois passou a existir, depois foi impresso, e que os próprios militares falaram que ele foi apresentado na reunião, e que o Cid falou que foi discutido e alterado por ele, não é prova? É. O fato dele ter convocado os embaixadores para preventivamente criar um clima de descrédito às eleições, não é uma prova?
O fato dele estar no exterior e botar uma mensagem, depois ele disse por engano que ele estava lá meio atrapalhado no hospital, elogiando o que aconteceu no dia 8. É prova? Olha, se você me der mais de 30 segundos, eu continuo, hein? Porque tem muita coisa, Caio, e não tem como esconder o sol com a peneira. A gente vai ter que continuar esse debate num outro dia, ainda tem muito interrogatório pela frente. Eu agradeço. Essa edição do Grande Debate termina por aqui. E agradeço aos nossos comentaristas a participação, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Bom, como você pôde ver, o debate foi em torno do depoimento do Mauro Cid, né? O Mauro Cid que veio com algumas novidades não, né? Porque isso aí todo mundo já sabe. Ele trouxe algumas informações agora perante o juiz, perante o Alexandre de Moraes, de que não houve trama golpista por parte do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tramou nada, né? Que o Bolsonaro não combinou nada em reunião nenhuma, né? E que o Bolsonaro, o tal da, não sei se dá documento lá da minuta, ou qual documento foi, que o Bolsonaro fez uma alteração. O Moraes pergunta para ele se o Bolsonaro havia feito uma alteração. Ele disse para o Moraes, ele respondeu para o Moraes que o Bolsonaro de fato fez uma alteração e que essa alteração foi para deixar somente o nome do Alexandre de Moraes para ser preso, né? Tinha mais nomes no documento. E aí o Bolsonaro, à época, fez essa alteração para deixar somente, fez essa sugestão de alteração para deixar somente o nome do Alexandre de Moraes. Houve até um momento cômico ali também, de que o Moraes questionou o Mauro Cid se, numa conversa que eles tiveram lá, enfim, se o nome dele foi citado. Ele disse que sim, que também foi citado, que o nome dele foi citado e que houve xingamentos, né, e tudo mais. O Mauro Cid até deu uma risadinha ali e tal, entrou meio que de brincadeira ali. Mas enfim, o depoimento do Mauro Cid foi um depoimento em que deixou bem claro que não houve trama golpista nenhuma, principalmente por parte do Bolsonaro, e aí jogou por terra toda a narrativa do PGR, toda a narrativa da Polícia Federal, do próprio Alexandre de Moraes, né? E os depoimentos vão continuar. Vamos ver como que vai desenrolar aí os demais depoimentos, tá? Tem generais ainda para depor, o general Heleno vai depor, me parece que o Braga Neto também vai depor, enfim, tem um monte de gente para depor ainda. Mas o que fica mais evidente mesmo é de que essa suposta trama golpista vai caindo aí por terra, né? Esperamos aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver em que destino isso tudo vai dar. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.